montanhas são formadas por desdobramentos e falhas na superfície da crosta terrestre, um processo que é conhecido como orogênese. Esse processo ocorre quando existe colisão de placas tectônicas, o que não é nada sutil. Essas colisões também podem formar vulcões e abalos sísmicos, conhecidos como os terremotos. A formação de montanhas não altera somente a paisagem, ela altera as condições de vida para os seres vivos. E o ecossistema formado no topo dessas rochas apresenta muitos desafios para as espécies que pretendem viver ali, como o clima severo, a atmosfera rarefeita, o relevo acidentado, a falta de alimentos, dentre outros. Para explicar os processos evolucionários que levaram à formação das espécies habitantes de montanhas, uma nova hipótese teve que ser criada: a hipótese do isolamento das montanhas. Trata-se da hipótese segundo a qual as montanhas seriam como ilhas numa matriz diferenciada, com ecossistemas diferenciados. Assim como as ilhas são ambientes terrestres no mar de água, a montanha teria populações de seres montanos isolados numa matriz de ecossistemas não montanos, florestais, por exemplo, enquanto as formações montanas são abertas. Então, todos os mecanismos de isolamento genético e interrupção de fluxo gênico estão invocados nessa hipótese. Viver num ambiente dominado por frio intenso e escassez de alimentos, muitos animais da montanha hibernam durante boa parte do ano. Muitos deles têm tegumento especializado para se proteger contra o frio. E alguns habitantes das montanhas, como a cabra, por exemplo, são adaptados para se alimentar da maior parte das plantas que crescem por lá. Dessa forma, elas não têm que se locomover muito em busca do seu alimento. O ambiente não é desafiador apenas para as formas de vida animal, mas também para as plantas. Além de um certo limite de altitude, não existe nutrientes e umidade suficiente para que as árvores cresçam. Portanto, além desse limite, o que acontece é que se forma um ecossistema conhecido como tundra alpina, que é dominado por arbustos e plantas rasteiras. E essas plantas possuem uma série de adaptações morfológicas e fisiológicas para sobreviver nesse ambiente hostil. Como esses organismos chegaram ao topo da montanha? Para sobreviver no clima alpino, eles precisaram desenvolver uma série de adaptações, e essas adaptações levaram ao processo conhecido como especiação, no qual as populações se tornam tão diferentes entre si que não podem mais se reproduzir. Dessa forma, passam a ser reconhecidas como duas espécies distintas. Quando pensamos em espécies adaptadas à montanha, existe uma espécie em particular que vem muito em mente. É a borboleta Apollo, a paixão dos colecionadores de lepidópteros. Essa borboleta é encontrada em todas as regiões montanhosas da Europa, desde os Alpes até as escarpas escandinavas e também na Ásia Central. Ela costuma existir entre altitudes de 1.000 e 2.400 metros. E o motivo por que essa borboleta é tão apreciada pelos colecionadores é que em cada vale dos Alpes existe uma subespécie diferente, com cores diferentes, e com suas larvas adaptadas para sobreviver num tipo específico de planta que constitui sua dieta. Muitas hipóteses a respeito de como essas espécies chegaram ao topo das montanhas. Um estudo feito na região dos Andes com um grupo de aves indicou 3 hipóteses possíveis. A primeira delas seria que essas espécies se diferenciaram de seus parentes que vivem nos vales através de uma dispersão de longo alcance. A segunda hipótese indica que essas espécies se dispersaram montanha acima, até atingir um ponto além do qual elas se tornaram isoladas e ocorreu a diferenciação. E existe uma terceira hipótese, que diz que os ancestrais dessas espécies já estavam presentes na região dos Andes quando essas montanhas se formaram, e que a especiação ocorreu juntamente com a diferenciação de hábitats, que é um processo que nós chamamos de vicariância. Mas afinal, qual desses 2 processos seria o mais eficiente para explicar a formação de espécies em regiões de montanhas? São plausíveis, porque tem grupos que têm diásporos de ampla dispersão muito eficientes, e se topos de montanha não estiverem muito afastados, é perfeitamente possível a dispersão estar sendo o mecanismo fundamental de existência das populações daqueles topos de montanhas, daquela espécie. Mas quando a gente percebe, nos grupos em que a gente percebe a coincidência de muitos padrões disjuntos ou de endemismo em plantas que não são boas dispersoras, não tem diásporos dispersos por aves ou por vento, por exemplo, fica muito mais interessante ou muito mais provável uma história de vicariância, onde algo determinante macroecológico, macrogeológico,
A história do ambiente levou a uma história de fragmentação de populações, vicariância, gerando a diversidade observada atualmente. Os ambientes espontâneos podem ter sido mais amplos no passado, num dado paleoclima diferente do atual, ou mais contraídos no passado, nos momentos de um outro paleoclima. E essas expansões e retrações devem ter levado à possibilidade de fragmentação de populações, interrupção de fluxo gênico e geração de novas espécies endêmicas de cada... Hipóteses pode ser aplicável a todos os tipos de organismos, por isso é importante a realização de estudos mais profundos para se descobrir exatamente qual hipótese se encaixa melhor com a característica de cada grupo. Embora os ambientes montanos estejam se tornando mais conhecidos nas últimas décadas, ainda existe muito a se aprender.